Olá, caminhantes, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura aqui no canal. Por falar nisso, mais um mês quase indo embora, né não, gente? Pelo amor de Deus, olha isso, mais um bocadinho. Tudo bem que fevereiro é um mês mais curtinho, mas se a gente der pela coisa aqui, o negócio já tá acabando mais uma vez, né? A gente tem que ficar atento a isso aí. O tempo correndo, o ano passando, aí a gente passou o ano novo outro dia, agora a gente já está no final de fevereiro, entrando em março, já acabamos o carnaval, já entramos no processo de quaresma e as coisas parecem que estão atropelando a gente, né? Bom, vocês vieram com torre e sacerdotisa. Eu nem falei a respeito do que eu senti de chamado, né, quando eu comecei essa leitura, mas vou trazer para vocês então. Sabe quando a gente tem uma sensação de que tem alguma coisa que está querendo se manifestar, uma mensagem, uma notícia, uma verdade, às vezes incômoda, é alguma coisa assim, sabe? Que é o que eu senti. Então parece-me que vocês foram atraídos até aqui em função disso, de alguma coisa que precisa se manifestar na sua vida. A carta da torre sempre traz uma energia assim, né? De que, olha, tá vendo? A torre veio com um raio nela, aí uma coroa cai, ou seja, cai uma situação que estava firme, estável, as pessoas pulando daqui. Então, sempre que vem a energia da torre é porque algo precisava ser transformado. Daquele jeito que estava, não ia continuar, tá? E aí vocês vieram também com a sacerdotisa. A energia da sacerdotisa, ela é silenciosa, mas ao mesmo tempo ela traz alguma coisa de mistério, de acolhimento. A sacerdotisa é o arquétipo do inconsciente, da intuição, daquilo que está oculto, daquilo que a gente, na maioria das vezes, já sabe, mas que a gente evita encarar. Tá? Então tem alguma coisa aqui que a sua intuição está tentando te entregar e até agora você ignorou. Então, se você chegou até aqui não foi por acaso, algo precisa ser revelado. Alguma coisa que você talvez até já saiba, mas ainda não teve coragem de assumir para você mesmo, viu? Então é isso. Eu vejo que a leitura não vai trazer nada de isso é certo e isso é errado. Não, né? Mesmo porque o que é certo para mim pode ser errado para vocês, ou o contrário, né? Não se trata disso, de trazer então o que é certo e errado, mas sobre consciência, porque a carta da sacerdotisa traz isso. Percepção, mistérios, segredo, intuição, tá vendo? É como se vocês estivessem tentando entender o que tá por trás dessa cortina, desse mistério que ela carrega aqui. E como eu falei, ela não vem gritando, isso que tá chegando não chega gritando na sua vida. Vem mais devagar, ela traz o que está oculto, que podem ser segredos, informações ainda não reveladas, algo que vocês sentem, mas que ainda não tem provas. Então você sabe que tem alguma coisa errada com determinada pessoa do trabalho ou com alguém da sua família, né? Uma prima, alguém que sabe, um tio, mas que você sabe que você sente uma tensão cada vez que está perto dessa pessoa. Mas não pode provar, ainda não tem prova sobre isso, ou na questão do trabalho ou no relacionamento. Então, eu vejo que é algo que você sente, não tem provas, mas ao mesmo tempo uma necessidade de se afastar para tentar entender isso tudo. E aí eu questiono vocês, aonde que vocês já sabem a resposta aí, mas estão tentando, não é fingir, mas assim, vocês estão tentando. Ai, eu preciso achar a palavra certa, porque senão se eu falar fingir, vocês vão falar, poxa, mas você tá chamando a gente de falso? A gente tá fingindo com a nossa própria vida? Não. Sabe quando a gente tem a tendência de tampar o sol com a peneira? Não acreditar, talvez seja isso. Então, talvez vocês sabem a resposta, mas não é que estão fingindo. Vocês precisam de mais sinais aí, tá? Se for por uma questão de trabalho, você pode sentir que não está no lugar certo, a sua intuição está avisando que aquilo ali é um ambiente tóxico, ou que você está estagnado nesse trabalho, ou que o seu talento não está sendo bem explorado, ou você não está sendo bem valorizado. Ao mesmo tempo, você tem medo de sair da sua zona segura. Então, você precisa pensar, você está aonde quer estar nesse momento, ou onde é confortável estar.
Existe algo que você sabe que precisa mudar, mas ainda está adiando? Como eu falei, aquela coisa de sentir que às vezes a gente está tampando o sol com a peneira, né? A sacerdotisa no trabalho muitas vezes fala de um curso que a gente precisa fazer, de um projeto que está guardado, de uma vontade de empreender, né? Ou de uma informação importante que ainda não foi revelada. Bom, isso para quem veio até esse vídeo com alguma questão que está incômoda no trabalho. Ah, Renata, mas não é não. É na questão amorosa mesmo. E eu sinto que essa torre está para ruir a qualquer momento ou que tem algo escondido. Pois bem, é exatamente essa energia que eu sinto. Ou algo escondido, ou a sua intuição avisando sobre um comportamento estranho que estão tendo com você, ou uma pessoa que tá com você, mas está emocionalmente indisponível, um segredo, uma conexão espiritual profunda também. E aí, de novo, as perguntas para vocês. O que você está sentindo, mas nesse momento você está tentando racionalizar? Não, eu não vou agir com a emoção. O meu mental é que vai ter que me trazer uma resposta. Tá? E tentar diferenciar aí o que é alguma coisa que a sua mente está criando do que, né, tipo uma paranoia do que é realmente a sua intuição te mostrando. Porque pode ter certeza, quando o corpo percebe antes da mente, aí é batata, é a intuição mesmo avisando e fala, opa, peraí que tem alguma coisa errada. E a intuição, gente, não é medo, a intuição é calma junto com uma certeza. Se for uma questão ligada a padrões de família e relações familiares, podem ser padrões repetitivos, pode ser uma postura que você sabe que precisa mudar junto a parentes aí mais próximos, né? Às vezes você é do tipo de pessoa que faz tudo para todo mundo. Tá na hora de começar a se colocar em primeiro lugar. Tem alguns silêncios aí mal resolvidos. Tem muitas emoções reprimidas. Às vezes não deixaram você agir ou ser, né, quem você sempre quis ser. Existe uma necessidade de terapia para alguns aqui, autoconhecimento, espiritualidade, e assim como na questão do trabalho e do amor, né, veio com as perguntas aí questionando vocês, a pergunta que a sacerdotisa te faz aqui é exatamente o que você não quer enxergar, principalmente com relação a familiares aí, relações familiares, porque exatamente mexe na sua zona de conforto, tá? Mas também a gente vai falar da parte espiritual aqui. Eu vejo muita questão de desenvolvimento mediúnico, alguém com uma sensibilidade muito aumentada nesse momento, sonhos reveladores que estão se mostrando para vocês aí, sincronicidades de números repetidos, de horas iguais. Ao mesmo tempo, você também está sentindo uma necessidade de uma reclusão maior, necessidade de silêncio, de conectar mais com você mesmo. Muitos de vocês aí, eu sei porque já me relataram aí também nos comentários, né, e nas leituras que foram fazendo, que, Renata, eu adoro o carnaval, mas esse ano, por algum motivo, eu não consegui estar no meio da multidão. Eu senti uma necessidade de estar num lugar mais quieto. E isso bate com essa energia que a gente está sentindo aqui, tá? Então, feche os olhos por alguns segundos e disso tudo que eu falei até agora, qual situação veio na sua mente primeiro? Foi uma questão familiar? Foi uma questão de trabalho que você não se encaixa? Uma questão de relacionamento amoroso onde você sente que parece que estão te escondendo alguma coisa, tá? Porque no fundo você já sabe, a resposta já está dentro. Não precisa de mais sinais, você precisa confiar. E lembre-se, essa verdade que vem hoje aqui não vem para machucar, ela vem para te libertar, tá? Bom, isso foi a primeira mensagem que a gente tirou aqui com a sacerdotisa e a torre, mas agora a gente vai tirar outras cartas agora e nós vamos mexer agora com o Oxum. Vamos ver o que Oxum traz para vocês aí. Bom, pente no fundo do baralho, o pente a gente usa para pentear os cabelos, né? Para desembaraçar. E é como se estivesse desembaraçando alguma ideia sua, ou você tendo clareza sobre alguma situação aí, tá? Vamos lá. Vamos deixar o pente aqui. Tentação, escolhas, praga e pedras. Lágrima, lírios, enganação e fé.
cachoeira, flecha, inveja e pomba. E no fundo do baralho, quando a gente mexeu ali, estava a carta do pente. Bom, a sacerdotisa abriu a leitura falando de algo que você já sente. E aí, quando entram as cartas de Oxum, elas não vêm muito suaves, não, mas elas vêm extremamente emocionais, porque Oxum trabalha o sentimento, trabalha aquilo que toca, que dói, mas ao mesmo tempo que cura e que revela. E a primeira energia que vem é tentação, junto com escolhas, tá? Existe algo aí que você está vivendo na sua vida que está te seduzindo, mas não necessariamente está te elevando. Porque tentação não é só sobre desejo carnal, é sobre atalhos, é sobre você aceitar menos do que você merece, é sobre você repetir um padrão só porque ele é confortável e não vai te pedir para sair daquela zona de conforto que você já está, tá? E a carta das escolhas mostra que não é falta de opção, porque escolhas você tem outros caminhos que a vida está te mostrando. Porém, é questão de decisão. Talvez no trabalho você já até saiba que está se mantendo em algo por medo. Talvez no relacionamento você esteja escolhendo permanecer numa dinâmica que já mostrou quem a pessoa é. Ou o que você está sendo nessa história. E aí entra praga e pedras. Aqui a energia pesa um pouquinho. Porque praga fala sobre palavras lançadas. E pedras falam de obstáculos acumulados aí nesse meio tempo. Isso pode indicar que o ambiente onde você está carregado, pessoas que falam mal, uma inveja ativa, viu? E inclusive tem a carta da própria inveja aqui mesmo. Ou até crenças que você mesmo alimenta contra você mesmo. Autossabotagem. É como se existisse um peso emocional sendo carregado há tempos demais aí, tá? E aí, quando vem a carta da lágrima, isso mostra o quanto que essa situação que você está vivendo hoje, na família, no trabalho, no lar aí, né, na sua relação amorosa, como que isso tem te machucado. Não é algo novo, é algo que está se repetindo. Mas o Oxum não deixa essa leitura caminhar para isso, porque logo depois vem lírios. Lírios trazem pureza de intenção, uma reconciliação, uma possibilidade de paz. Ou seja, existe dor, mas também existe uma saída limpa para essa história. A carta da enganação entra aí da seguinte forma. Tem algo que não está sendo dito por completo, ou sendo julgado contra você aí. Ou é alguém que não está sendo totalmente transparente com você, ou você está fingindo não perceber porque é mais cômodo, porque dói menos, porque evita de você ter que tomar uma atitude. E isso conecta diretamente com a energia da sacerdotisa. Então não é que você não saiba, você até sabe, mas talvez você esteja esperando uma confirmação externa. Depois vem fé e cachoeira. Fé não é esperar milagre, é continuar mesmo sentindo medo. E cachoeira fala de uma limpeza emocional profunda aí, tá? Aqui eu vejo que vocês, segundo o Oxum, não precisam lavar essa situação. Você precisa chorar o que for para chorar, liberar o que está preso, mas precisa parar de segurar aquilo que você já devia ter soltado há bastante tempo, porque cachoeira fala de fluxo, é água que corre, e onde tem fluxo tem renovação. E aí vocês vêm também com flecha. Ai, peraí. Ok, tá chegando, por falar em sincronicidades, a energia do número 1111. Número mestre, proteção total aí. E com certeza vai ter um recado. Lembra de anotar aí num papelzinho ao lado da leitura. Número 1111. Quando terminar, vai lá, dá um Google e vê significado do número 1111 e significado do anjo 1111, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então a gente falou da flecha, né? Que a flecha, gente, ela não erra o alvo. Aqui eu vejo uma decisão direta, uma escolha direta, sem rodeios, sem meio termo. Então, depois de você limpar tudo aqui, ó, né? Você vai com fé, você continua seguindo. A flecha mostra uma conversa que vai ser extremamente necessária aí. Um corte também necessário. Um posicionamento também necessário. Ou talvez assumir algo que você tá só adiando. Mas aí vem a danada da inveja.
Inveja pode ser uma energia externa, um olho gordo, uma competição silenciosa no trabalho, uma pessoa observando o seu movimento, ou até mesmo você se comparando demais com os outros. De achar que a grama do outro é mais verdinha, que o outro é mais feliz que você, que fulana conseguiu uma posição melhor no trabalho ou vive um casamento mais feliz. Cuidado, tá? Porque junto com praga e com pedras, eu vejo que aí realmente existe uma carga energética envolvida. Mas a última carta, graças a Deus, é a pomba, que junto com o lírios traz aqui paz espiritual, proteção e resposta do alto. Ou seja, mesmo com inveja, mesmo com tentação, com pragas, com, sabe, as pedras no meio do caminho, existe, né, uma proteção muito forte para você, existe um amparo espiritual e existe uma clareza, é a tal da resposta que está vindo, tá? Então, relembrando aqui, fazendo um apanhado para vocês, porque eu falei bastante coisa, tentação e escolhas mostram que você está num ponto de decisão. Depois, praga, pedras e lágrima mostram que continuar igual, continuar do jeito que tá, vai doer. E a enganação mostra que algo precisa ser encarado com honestidade e escancarado de uma vez. Fé e cachoeira trazem para vocês que a limpeza emocional é inevitável e a flecha mostra que essa decisão tem que ser certeira, a sua escolha tem que ser certeira, porque tem uma energia externa aí, mas graças a Deus a pomba confirma uma proteção. Então, veja bem, não é só sobre descobrir a verdade que trouxe vocês até aqui. É sobre parar de fugir dessa verdade. Entenderam a diferença? Então é isso. Agora eu vou tirar um pouquinho mais aqui, porque eu tô sentindo que a gente precisa de mais energia. E vamos para um tarô agora? Aí, quando eu falei da verdade, não resta dúvida. O fundo do baralho trouxe pente. Pente traz um esclarecimento aí, né? Você vai esclarecer essa história todinha aí. Vamos lá. O que nós vamos pegar agora, hein? Vamos com esse aqui, ó. Cavaleiro de paus no fundo do baralho. Ok. Até então, vocês vieram com Rei de paus, As de ouros, 2 de copas e 7 de copas. Aqui tem 7 de ouros, Rainha de copas, 5 de ouros. Olha, tá vendo que talvez vocês não queiram ver alguma realidade mesmo? Porque aqui vocês estão sofrendo do lado de fora de uma porta, então vocês querem entrar para dentro dessa situação, querem resolver algo, mas vocês estão sofrendo, achando que isso não tem solução, não estão vendo uma saída, estão olhando só para baixo. Mas olha a chave aqui, tá entendendo? É assim. 9 de paus. Rei de espadas. Nossa, vocês estão cheios de reis e rainhas aqui. 6 de copas. Onde mais aqui? Pagem de paus. E 6 de espadas. E aqui, cavaleiro de paus. Tá. Bom, Rei de paus junto com As de ouros. Existe uma oportunidade real de crescimento para você, mas ela vai exigir que você assuma o seu papel de liderança. O Rei de paus não é um rei passivo. Ele não espera, ele toma frente, ele assume. E o As de ouros, As fala sempre de novos inícios, tá? E o As de ouros fala então de algo concreto. Pode ser um trabalho novo que vai surgir na sua vida, um novo projeto, uma reconstrução financeira, um novo começo mais estável, algo que pode prosperar de verdade na sua vida. E a verdade aqui você tem potencial para iniciar algo muito sólido, mas talvez você esteja esperando validação das pessoas. Depois entra 2 de copas e 7 de copas. E essa combinação aqui fala que existe uma conexão, olha ali, existe sentimento, existe vínculo verdadeiro, mas existe uma confusão. Olha o 7 de copas, ele está apontando para um monte de
como é que chama? Vasilhas que estão viradas aqui, né? É como se a vida estivesse te dando um monte de oportunidades, você tem que escolher. Lembra que veio a carta das escolhas na tiragem anterior? Mas ele está numa energia de dúvida. Qual será que eu escolho? Então, existe conexão, existe sentimento, existe vínculo, mas existe confusão. O 7 de copas fala de ilusão, de uma certa idealização que você está vivendo aí, de fantasia, de promessas não concretizadas, de muitas opções, mas pouca clareza. E aqui a verdade pode ser, você está se confundindo entre o que você sente, mas aquilo que é real e possível de realizar. Ou existe alguém aí que está despertando o sentimento, mas não está te entregando clareza, pelo menos não por enquanto, tá? 7 de ouros com rainha de copas. O 7 de ouros me fala de uma espera. Tá vendo? Ele tá aqui, ó, observando a planta que ele, né, jogou as sementes lá, elas estão enraizando, ela tá começando a plantar, a crescer, e ele tá ali, numa energia de expectativa, de uma espera, de uma avaliação, será que isso vai vingar? Né, de um investimento prolongado aí, de uma expectativa. E a rainha de copas aí já fala de um amor profundo, de sensibilidade, de doação emocional, de uma intuição muito aguçada da sua parte. Então existe muito amor aqui, né, por conta dessa conexão que a gente já viu que tem, mas também existe muita espera. Talvez você esteja num relacionamento onde você já está aí há bastante tempo esperando que alguém tome uma iniciativa, que fortaleça algum laço com você, que venha tomar fazer a escolha, né? Lembra da carta dos caminhos, né? De fazer uma escolha de estar com você para viver a vida, né? Porque tem amor. Tá? Tem mesmo, mas como eu falei, tem muita espera, muita expectativa, muita ansiedade aqui. Você está investindo emocionalmente, mas as cartas perguntam, você está recebendo na mesma medida? Aí vocês vêm com um 5 de ouros e um 9 de paus. Lembra que eu falei do desgaste aqui? É exatamente isso. Uma sensação de abandono, de escassez emocional ou financeira, de um cansaço. E o 9 de paus mostra alguém que já foi ferido, que no caso eu sinto que são vocês, e agora vocês estão na defensiva. Eu vejo muitos de vocês cansados de lutar aí, mas no fundo você ainda não soltou essa energia. O Rei de Espadas é uma carta que corta a ilusão, corta excesso de emoção também, corta qualquer fantasia, é a verdade nua e crua. Então, em algum momento, o Rei de Paus fala que você vai precisar parar de sentir para começar a analisar. Pera, isso que eu tô vivendo é isso mesmo? O que eu tô vendo é real ou é uma fantasia? O que eu tô sentindo é uma ilusão? É uma energia de autossabotagem? Né? Porque, como a gente falou, tem sentimento, mas tem alguma coisa por trás disso aí. E o Rei de Espadas pede uma decisão lógica, uma comunicação direta, uma conversa definitiva aí e, acima de tudo, um posicionamento. Tá? 6 de copas fala de uma pessoa do passado de vocês, de uma saudade, de uma memória afetiva, de um padrão repetido. Talvez até a confusão do 7 de copas venha dessa nostalgia aí que vocês estão sentindo. Às vezes vocês estão começando a envolver com uma outra pessoa, mas estão presos em alguma coisa do passado. Tá? Eu vejo que pode ser, não é o amor atual não, eu sinto como... agora que eu vi que... Ai, meu Deus, que eu tô olhando pra câmera aqui, que eu tô vendo que vocês não estão vendo aqui embaixo, né? Então vamos lá, vou levantar aqui pra ver. Aqui que eu falei que é uma pessoa do passado, uma saudade, uma memória afetiva aí, né? E que eu disse que talvez o 7 de copas seja disso aí. Às vezes não é esse amor atual, vocês estão presas aí a um apego daquilo que já foi. O pajem de paus, junto com os 6 de espadas, me mostra que aqui começa a ter uma saída para essa história. O pajem de paus fala de uma nova energia, uma nova ideia, uma nova pessoa, uma nova motivação para trabalho, pra vocês mudarem de lugar, de casa, seja o que for. E os 6 de espadas falam de uma transição, tá vendo? O barco tá seguindo, mas tá indo para águas mais calmas. Vocês estão deixando algo bem turbulento para trás, e todas as tiragens anteriores, né? Então eu vejo que vocês já estão prontos sim para sair dessa fase. Só falta aceitar isso que vocês estão sentindo, né? E estão percebendo, que a intuição já está mostrando. E como no fundo do baralho a gente veio com o Cavaleiro de Paus, ela não é uma carta impulsiva, tá? Mas também de movimento mais rápido. Ou seja, depois que vocês decidirem, tudo começa a andar. E o Cavaleiro de Paus aqui, junto com essa energia... que veio agora, né, do Rei de Paus, traz para vocês aqui que vocês não nasceram para ficar parados.
sabe? Tá na hora. Então, existe uma oportunidade concreta aí chegando, que foi o que o As de Ouros trouxe, porque traz uma energia de novos inícios, né? Existe um sentimento verdadeiro, mais confuso aí. Existe muita espera também. Existe um desgaste emocional, que a gente já viu. E uma necessidade de clareza racional aí, que é o que o Rei de Espadas traz. Mas também eu vejo muito apego ao passado e um novo caminho prontinho para chegar para vocês aí, que é o que o Pajem de Paus traz, junto com o Seis de Espadas. Então, o chamado que vocês tiveram para vir até aqui, a verdade que vocês vieram para ouvir, é isso. Você já sabe que precisa mudar de direção, mas você está adiando porque você ainda está emocionalmente envolvido. Agora, lembrem-se que amor não é uma dúvida constante. Em alguns momentos, vocês até podem ficar oscilando entre uma pessoa e outra e tudo bem. Mas o propósito aqui não é vocês chegarem num nível de exaustão a ponto de não querer nem continuar. E a intuição de vocês já está avisando, mas ela não vai ficar gritando eternamente. Então é a hora de vocês repensarem aquilo que querem viver, aquilo que estão vivendo, quais os caminhos que vocês podem fazer ou tomar, né, para que essa história dê uma guinada e você possa seguir no caminho que de fato é o traçado para você. Aquele caminho que vai ser mais leve, mais transparente, que as pessoas que amam de verdade vão estar te dando a mão aí mesmo. Você vai fazer as escolhas sem que elas fiquem confusas, né? Não ficar presos em energia do passado e apliquem isso se for uma questão de trabalho, uma questão familiar, um colega, um amigo, um relacionamento amoroso, o que é que tá te prendendo? E segue adiante aí, porque tem bastante coisa para vocês, viu? Para vocês que ficaram até o final, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, mas voltem, porque eu vou estar aqui do lado de cá esperando por cada um de vocês para trazer mais mensagens da espiritualidade. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau, CDA.